Olá, meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Hoje vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Panorama Bíblico e nós vamos estar falando sobre Jacó e sua família. Eles começaram a ter problemas com os habitantes da região que tentam fazer acordo para que as famílias se misturassem. Então, aí começa a aparecer alguns problemas para a família de Jacó. Gênesis 34, de 1 a 7, nos conta que Dina, que era filha de Leia, que Leia teve essa filha com Jacó, e ela saiu para ver as famílias da terra, para tomar conhecimento acerca das pessoas, acerca das mulheres, da terra. E lá, Siquém, que era filho de Hamor, o Eveu, que era príncipe da terra, viu a moça, se apaixonou perdidamente por ela e tomou-a, deitou com ela e humilhou-a. A expressão dá mais ou menos a ideia de que ele a estuprou, que ele a violentou. Mas a alma de Siquém se apegou à alma de Lia. Desculpa, a alma de Diná, não de Lia. Diná era filha de Lia, mas o rapaz se apaixonou perdidamente por Diná. E falou com ela depois que ele fez todo esse ato, abominável. Ele falou afetuosamente com ela, ou seja, ele foi carinhoso com ela, mas depois que ele já tinha feito o estrago, Aí então Siquém procurou seu pai e pediu para ele que ele conseguisse a mão de Diná por mulher dele. Bom, então Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná, sua filha. Entretanto, estando seus filhos lá no campo, cuidando do gado, ele se calou até que os filhos voltassem do campo. Hamor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo, logo que souberam do caso, e entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então, nós observamos aqui que Diná saiu para dar um passeio, para se sociabilizar com as mulheres da cidade vizinha ao acampamento da sua tribo, e ela não poderia imaginar que a sua caminhada até a cidade teria resultados tão terríveis. Siquém a viu, se sentiu atraído por ela, a tomou e a humilhou. Siquém pode ter sido vítima do amor à primeira vista, mas suas ações foram impulsivas e malignas. Esse ato de Siquém é classificado pela Bíblia como estupro. Não importa quão sinceramente ele tenha expressado. Mais tarde, o seu amor por Diná, como nós podemos verificar no versículo 3. O seu desejo de casar com ela não apagou o terrível ato que ele havia cometido, que está registrado nos versículos 11 e 12. Ele não somente pecou contra Diná, seu pecado foi contra a família inteira. Isso fica muito claro no capítulo 34, do versículo 6 a 7. As consequências de seus atos foram severas, tanto para a família quanto para a de Jacó, tanto para a família de Hamor quanto para a família de Jacó. Gênesis 34, do versículos 25 até o 31. Outras expressões do relato apoiam claramente a natureza inaceitável do seu crime. Primeiro, nos versículos 5 e 13, ela fora violada ou contaminada. Segundo, versículo 7, indignaram-se e muito se iraram. Muito, No versículo 7 ainda, eles dizem que foi cometido um desatino, o que não se devia fazer. E no versículo 31, os filhos de Jacó perguntam: abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta? Então, diante de tão grave notícia, o que Jacó fez? Jacó se calou.
Jacó se calou, né? Não devemos ser tão severos com Jacó, meus irmãos, diante da sua mudez, pois ele não possuía muitas informações adicionais para tomar uma posição. Então, o que ele fez? Ele se calou. Ele ainda não tinha dados suficientes para tomar uma posição com relação ao fato, né? Aquilo que tinha ocorrido. A sabedoria ditava que ele deveria esperar e aconselhar-se com seus filhos. Porém, a reação, a tristeza, a ira e o desejo de vingança destes forçaram as conversas entre Jacó e Hamor e levaram Jacó a fazer severa repreensão após o ato violento que eles cometeram. No versículo 6 e 30. No versículo 30, Jacó exclama indignado: tendes-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com minha casa. Então Jacó deu um choque de realidade neles, para eles perceberem, notarem a seriedade do que eles haviam feito. A versão revista e corrigida de João Ferreira de Almeida traduz a expressão fazendo-me odioso por fazendo-me cheirar mal. Então, essa expressão deixa bem claro o ressentimento de Jacó em relação ao ato sanguinário de Simeão e Levi. Ele reclama amargamente de duas coisas. Primeiro, do opróbrio que trouxeram sobre ele. O que dirão de nós e de nossa religião? E, segundo, da ruína ao qual o deixaram exposto. Alguém poderia pensar que eles ficariam abalados com a indignação de seu pai, porém, ao invés disso, eles se justificam e dão uma resposta insolente. Devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? Então, irmãos, nós percebemos aqui que diante de uma situação como essa, uma situação difícil, né? Uma filha foi abusada, uma irmã foi abusada, sempre há a possibilidade de se tomar pelo menos duas atitudes, né? Uma, a que Jacó adotou, né? A de manter silêncio, se aconselhar com os filhos e depois tratar o caso com amor. Mas também a situação pode ser encarada do ponto de vista dos filhos de Jacó, né? Que foram e praticaram uma vingança abominável, né? E o texto mostra que eles não ficaram abalados com aquilo. Eles canalizaram um ódio, um desejo de vingança muito grande. Então nós precisamos atentar para isso, porque há situações na nossa vida em que nós podemos também ter que enfrentar uma situação como essa, né? Deus queira que não, mas nesse mundo estamos sujeitos a tantas coisas, não é verdade? Eu me lembro de um fato muito interessante que aconteceu, acho que em São Paulo, quando alguns ladrões assaltaram um banco em São Paulo, e no meio do tiroteio uma bala perdida pegou numa criança, que essa criança morreu. Os pais são cristãos, né? Os pais eram cristãos, assim, muito comprometidos com Deus. E quando a reportagem veio fazer entrevista com eles, né, o repórter perguntou o que eles sentiam, né, diante daquilo. Aí o pai disse: uma tristeza muito profunda. Não é fácil a gente perder uma filha, mesmo assim. Mas eu queria dirigir uma palavra aos bandidos, né, que mataram a minha filha. Eu quero dizer a eles que eles têm o nosso perdão, que eles têm as nossas orações. E a melhor coisa que eles podem fazer para compensar a morte da minha filha é abrir o coração deles e entregar a sua vida a Jesus, para que isso nunca mais aconteça, para que eles não façam isso nunca mais com ninguém, né? Então, quando eu ouvi aquela reportagem, eu me lembro que eu chorei muito, me emocionei, porque não é fácil para um pai dizer palavras como essa para aqueles que foram responsáveis pela morte de uma criança, né? Mas essa certeza que nós temos, né, que Deus está no controle, que nós possamos até não entender as coisas, mas Deus está no controle de tudo, né? Mas os filhos de Jacó, eles não aceitam os acordos.
e eles matam os homens da cidade. Isso foi o que aconteceu, conforme está relatado em Gênesis 34, do versículo 25 a 31. Jacó e Amor fazem uma aliança, e Jacó vai exigir de Amor que os seus homens todos façam a circuncisão, para que então os dois povos se unam e o casamento possa acontecer. E então, ao terceiro dia, quando os homens já estavam bem doloridos, né, da cirurgia que foi feita, os filhos de Jacó, Simeão e Levi, que eram irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram na cidade com toda a segurança, porque até os soldados estavam ali doloridos, né? E eles mataram. Mataram todos os homens. Mataram também o fio da espada Amor e a Siquém, seu filho, e tirando Diná da casa de Siquém, saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade. Além de matar todo mundo, eles saquearam a cidade como assim um pagamento, né, por eles terem contaminado a sua irmã. Tomaram os rebanhos, bois, jumentos, o que havia tanto na cidade como no campo, e todos os seus bens e todos os seus pequeninos, as suas mulheres, levaram por presa. E despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simão e a Levi: tende-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se juntarão e me ferirão, e serei destruído, eu com a minha casa. Ao que responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Por que Simeão e Levi agiram de modo tão violento contra a cidade de Siquém? A família de Jacó via a si mesmo como separada das pessoas. É verdade que Deus queria que eles permanecessem separados de seus vizinhos pagãos, mas os irmãos erroneamente pensaram que estar separados também significava ser melhor. Não muito diferente de alguns grupos evangélicos, né? De alguns grupos que se dizem cristãos, mas se consideram melhor do que os demais, né? Mais espirituais, mais filhos de Deus do que os outros, né, irmãos? Isso não é verdade. Nós somos um único povo, uma só igreja, né? Deveríamos olhar para os nossos irmãos que pensam diferente de nós, com respeito, com amor, e não com sectarismo, né? Mas esse era o pensamento também daqueles rapazes, né? Tal atitude arrogante conduziu então a terrível matança de pessoas inocentes. Os filhos de Jacó tinham muito mais do que 20 anos de idade quando cortaram a garganta dos siquemitas e partiram o coração de seu pai. As consequências dos atos de Siquém foram muito maiores do que ele podia ter imaginado. Os irmãos de Diná foram ultrajados e decidiram vingar-se. Dor, decepção e assassinato se seguiram. O pecado sexual é devastador, porque suas consequências são de grande projeção. Ao buscarem vingança contra Siquém, Simeão e Levi mentiram, roubaram e assassinaram. Seu desejo por justiça era correto, mas o modo de alcançá-la não. Por causa de seu pecado, Jacó os amaldiçoou quando estava no leito de morte, lá em Gênesis 49, dos versículos 5 a 7, nós ainda vamos chegar lá e vamos ver a maldição que Jacó lançou contra eles, por causa desse abominável pecado. Após algumas gerações, seus descendentes perderam a parte da terra prometida que lhes cabia. E então, a situação deles não foi boa, exatamente por causa desse terrível pecado que eles cometeram. Então nós podemos observar, meus queridos irmãos, que os nossos atos, as nossas atitudes, elas trazem consequências para o bem e para o mal. Eu quero levar você a pensar um pouco sobre isso, sobre a situação desses rapazes e a situação na qual eles colocaram seu pai, né? Isso poderia ser resolvido se sentando, conversando, com liberação de perdão, né? O rapaz já tinha decidido se casar, né? Honrar a menina, né? Fazer dela sua esposa. O pai chegou ao ponto de se humilhar,
né, concordando de circuncidar todos os homens da sua terra, para que pudesse haver uma reconciliação, para que pudesse haver um acerto. Então, aqueles dois rapazes, eles não estavam corretos, eles não agiram de acordo com os princípios do Deus de Israel. E a consequência foi dramática, inclusive levando-os a perder a sua herança. Assim também, nós podemos cair em situações muito difíceis se não agirmos de acordo com as orientações da palavra de Deus. Jesus deixou claro nos seus ensinamentos que liberar perdão é um ato curador, não somente para a pessoa que recebe o perdão, mas para aquele que libera perdão também. Então, quando você tiver uma diferença com alguém, quando você tiver chateado, entristecido com alguém, lembre-se de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Né? Pedro, uma vez, preocupado com essa questão, pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa que me ofende? Até 7 vezes? Ele falou isso porque essa era a determinação da lei, que até 7 vezes você perdoava, depois não perdoava mais. Mas Jesus disse para ele: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Né? Então, esse é o princípio da palavra, levando em consideração que 7 é o número completo, é o número daquilo que foi feito de maneira completa. 70 vezes 7 significa uma projeção infinita para se liberar perdão. E que seja assim com a sua vida também, meu querido aluno. Seja um perdoador, porque você só vai ter a ganhar e levar outras pessoas também a ganhar com isso. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero liberar sobre a tua vida nesta aula a bênção de Deus, que Deus faça de você um perdoador, que seu coração seja cheio desse amor maravilhoso de Cristo, que lá na cruz do Calvário liberou sobre todos nós o seu perdão, a sua reconciliação e nos levou de volta para Deus. Assim também você possa ser um reconciliador, um perdoador e abençoe a vida de muitas pessoas com essa atitude. Amém? Que Deus abençoe, que a sua casa, seu trabalho, seus bens, seu ministério, tudo que se relaciona com você esteja debaixo da gloriosa bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Agora, ao encerrar esta aula, eu quero lembrar você de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos nas suas redes sociais e, se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal. Amém? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro no nosso curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.